Fala galera, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de NX-CAD, onde nós estamos criando esse modelo de escova, né, um exemplo simples que a gente tem para exercitar os comandos que a gente tem aprendido. E nesta aula eu vou estar criando as cerdas. Tá? Obviamente, pessoal, eu não vou fazer bem perfeito, as cerdas bem direitinho, o número correto de cerdas, até porque vai tomar uma quantidade imensa de memória do computador e isso vai fazer com que a aula fique um pouco mais lenta, até porque tem o processo de gravação junto, tá? Mas eu vou fazer aqui, vou detalhar algumas formas de fazer as cerdas e vamos concluir esse modelo para ficar com ele bem legal, tá? Então vamos lá. Para a gente começar a fazer as cerdas aqui, pessoal, eu vou fazer esse desenho, vou criar um plano de trabalho perpendicular a essa face aqui, tá? A gente poderia criar as cerdas em Z, né? Um Z padrão aqui, mas eu vou criar ele perpendicular a essa face. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir um datum CSys. Datum CSys, aí ele tem algumas formas de estar trabalhando, a gente já viu esse recurso, né? Eu vou selecionar aqui a opção de WCS, onde eu vou clicar no ponto onde eu quero que fique a origem da WCS, ó. E agora eu vou dizer que o Z, vou clicar na seta do Z e também vou selecionar aqui a face, ó, o Z vai ficar normal a essa face, tá? Olha aí, ó. Certo? Obviamente, se você quiser, você pode ainda dar uma ajustada, ó, por exemplo, ele tem um snap de 5 graus, eu vou colocar um snap de 1 aqui, vou dar um Enter, ó, e aí a gente pode mover a cada 1 grau, ó, tá? Então você pode ajustar caso você queira. A mesma coisa eu vou fazer aqui no eixo X, ó, vou deixar ele reto em direção ao cabo aqui, mais ou menos. Beleza. Vou dar um movimento agora em Z aqui para ele ficar dentro da escova, tá? Ficar para dentro do sólido. Tá? Se você quiser, para não ter o problema do snap de movimento e nem de pegar um ponto de snap no modelo, você pode pressionar a tecla Alt e mover, ó, aí você desliga os snaps, ó, tá? E consegue trabalhar mais livremente, certo? Então vou deixar mais ou menos aqui no meio da cabeça da escova, ó, e vou dar um OK. Pronto, então agora tenho aquele datum CSys lá no centro do meu modelo sólido. Agora eu vou pegar aqui, vou botar em vista de wireframe e eu vou projetar, pessoal, essa aresta aqui, ó, tá? Vamos botar aqui de novo em shade para a gente ver aqui. A aresta dessa face eu vou projetar nesse plano aqui, tá? Para a gente poder ter uma base de construção, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui o comando Project. Vou selecionar, aqui eu vou selecionar Edge e aqui Face Edge. Já está selecionado. Então agora, se eu passar o mouse sobre a face, ó, não é tão simples assim para ele capturar. Então eu vou me aproximar da Edge. Olha, aí ele pega. Posso ir num outro lado, ó, quando me aproximo da Edge, ele pega a face toda. E é isso mesmo, ó. Selecionou a face toda, eu clico. Aí ele vai selecionar todo o contorno. Inclusive a parte de trás aqui da face, tá? Ou seja, é o Face Edge. É a aresta total da face. Perfeito. Aonde eu vou projetar? Vou selecionar o objeto e vai ser esse plano aqui. Tá? Ao longo de um vetor, eu vou dizer que vai ser no vetor Z. Agora sim eu vou colocar aqui em Static Wireframe, para a gente visualizar. Olha, ele já fez uma projeção. Uma prévia da projeção. Eu vou colocar aqui para manter a curva de entrada, porque é uma aresta, não adianta eu querer eliminar. O Join eu vou deixar como Null e a tolerância eu vou colocar como 0.01. Vamos dar um OK. Perfeito, agora temos aqui o nosso modelo projetado. Se você quiser, pode esconder por enquanto esse sólido, tá? Então se a gente selecionar, dar um Ctrl B, a gente vai ficar sem a visualização do sólido. Agora tem um recurso que para a gente colocar a vista exatamente como está o nosso datum CSys aqui, tá? Tem um recurso para a gente fazer isso. Como é que eu faço para que isso fique plano ao meu monitor, né? A gente vai ficar num plano de trabalho. Aí eu vou primeiro adicionar aqui a orientação da WCS, clicando neste comando aqui, Oriente WCS, e vou selecionar aqui, ó, na referência, eu vou pedir para ele para selecionar um CSys. Aí eu vou clicar aqui nesse CSys, tá? A WCS vai para lá, ó, eu dou um OK. Pronto. Agora a gente vem aqui, ó, em View, Operation, Set View to WCS. Pronto, aí a vista ela fica plana agora de acordo com a nossa WCS.
Beleza, gente, então vamos lá. Eu vou pegar aqui, lembrando que essa parte, que essa curva, é a curva que fica bem na borda da cabeça da escova, tá? Então aqui eu não posso adicionar nada, perdão. Eu preciso primeiro dar um offset aqui para dentro, para poder começar a trabalhar então com as cerdas, tá? Então vamos lá, eu vou apagar esse aqui porque eu não vou precisar. Aqui para trás a gente também não vai precisar dessas curvas, mas eu vou deixar agora só para que o offset seja dado e já faça a trimagem aqui, tá? Então vamos lá, vou pegar o comando offset, vou selecionar aqui Connect Curves e o offset vai ser para dentro. Vou colocar aqui um offset de 1.5, está dando um erro aqui. Estender, vamos diminuir, também não resolveu, deve ser por causa dessa curva aqui. Com certeza deve ser por causa dela. Até porque se a gente dá um offset aqui menor, ó, vamos fazer aqui um offset de 0.5, por exemplo. Invertendo, olha, aí ele faz. Então deve ser realmente 0.8. Tem 2 pontos, 0.8. Deve ser quando ele se junta aqui, ó, ele está dando esse problema. 1, 1.1 e 1.2. Aí ele gera o problema, exatamente. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, vamos adicionar uma barrinha que é a Edit Curve. E eu vou, se esse comando não estiver visível, que é o Divide Curve, você pode adicionar através do adicionar botão aqui, tá? Então eu vou colocar o Divide Curve, vou selecionar ele, By Bounding Object e Project Point no Bounding Object, tá? Porque aí a gente seleciona o objeto que eu vou trimar e escolho um ponto, né, nesse objeto onde eu quero que ele seja cortado. Então vai ser aqui. Aplico a mesma coisa do outro lado aqui, ó, mais ou menos nesse ponto, ok. Aí a gente separou, ó, tá? Temos a curva quebrada. Vamos aplicar o offset agora. Connect para o outro lado. Beleza, agora ele funcionou. Eu vou fazer aqui de 1,5. Pronto. Obviamente aqui eu estou criando uma área apenas para começar a criar as cerdas, tá? Eu teria que dar um offset de 0.5, vou dar um offset de 2 aqui, que aí a gente já usa essa linha aqui como sendo o centro do primeiro grupo de cerdas, tá? Vou dar um aplicar, depois vou fazer aqui espaço de 1.2 para dentro, aplico, vamos colocar um pouquinho mais, 1.4. Mais um de 1.4 e ok. Tá? Depois aqui a gente vai criar uma linha, começando nesse ponto e finalizando mais ou menos nessa região aqui. Aqui. E eu vou diminuir um pouquinho aqui. Tanto esse lado quanto esse aqui. Seria uma linha de cerda só no centro da escova, tá? Beleza. Aqui, como eu não quero que as cerdas venham até aqui atrás, ó, eu posso cortar essa região ou fazer com que a cerda comece só num certo ponto aqui. Tá? Enfim, eu posso estar trabalhando isso, certo? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma linha aqui. Uma linha no sentido de Y. E vamos trimar essa ponta aqui, que agora nós não vamos ter utilidade para ela. Tá? Aqui nós também temos esses comandos. Ó. A gente tem o Trim Curve e eu tenho o Trim Corner. Tá? Como é que eles funcionam? O Trim Corner, veja bem, eu vou pegar aqui o Trim Corner e ele, obviamente, como o próprio comando diz, ele vai trimar um canto. Só que aqui eu tenho uma curva fechada. Percebam, eu vou pegar, aqui a gente forma 4 quadrantes, né? Porque existe um cruzamento entre dois objetos. Então percebam o seguinte, eu vou pegar esse quadrante aqui, ó, com só um quadrante da mira do mouse. Ó. Vou clicar nesse quadrante e percebam o que ele faz. Ele cortou aquele excesso. Do outro lado, ó, a mesma coisa. Ó. O quadrante que eu quero eliminar, ó, está dentro do quadrante da mira. Ó. Aí eu clico e ele corta fora. Tá? Já elimina para nós ali. Certo? Em alguns casos, quando as duas curvas são fechadas, ele acaba cortando um lado daquela curva fechada, aquele lado que a gente queria manter. Tá? Nesse caso aqui é uma fechada e uma aberta, ele funcionou legal. Bom, mas
aqui a gente não vai colocar nenhuma cerda, tá? Eu vou deixar isso aqui aberto, então vou dar um delete nessa linha, que só serviu para cortar. Seguindo em frente, então, eu vou fazer agora um grupo de círculos que vão percorrer esse patch aqui, tá? Que esses círculos serão, então, as nossas cerdas, tá? Eu vou pegar aqui as ferramentas de Lines and Arcs, que a gente colocou na nossa barrinha de ferramentas. Deixa eu colocar aqui. Já vou deixar encaixado aqui. Pronto. Vou adicionar aqui um círculo, pegando o endpoint aqui dessa curva, ó, endpoint, e vou fazer ele com um círculo com 0,6 de raio, tá? 0,6 de raio. Deixa eu ver se eu colocar um outro aqui depois, se ele vai dar certo, né? 0,6. Vai dar certo sim, vai ser suficiente. Vai ficar bem pertinho, beleza. Então, vou deletar esse aqui. Agora, aqui dentro, pessoal, esse círculo aqui, ó, é só para criar aquela ideia de um grupo de cerdas da escova. E aqui dentro, a gente deveria preencher com os fios, com vários círculos que serão os fios, tá? Eu não vou fazer porque, como eu disse para vocês, vai ficar extremamente pesado. A gente vai fazer uma extrusão depois disso aqui, vamos unir aos sólidos, tá? Então, a nossa cerda ela vai ficar com essa espessura aqui. Mas entendam que esse círculo, na verdade, é um grupo de tufos das linhas das cerdas, tá? É aqueles tufos que são encaixados na cabeça da escova e cada grupo tem N cerdas, tá? N fios que vão formar as cerdas, tá? Beleza, agora como é que eu distribuo isso aqui nessa curva? A gente tem uma forma bem bacana de fazer isso, pessoal, mas ela às vezes funciona bem, outras vezes não. Existe uma regra, tá? Essa regra, eu já fiz diversos testes e essa regra se demonstrou, eu não sei se por falha de algum recurso que eu venho utilizando ou algum problema na curva, mas em alguns casos ela se demonstrou bastante instável, tá? Mas a regra principal é, o objeto que você vai copiar sobre o caminho, ele tem que estar num ponto inicial, tem que ser um ponto-chave. Nesse caso, como eu tenho uma curva fechada, ó, se eu quisesse que uma cerda partisse desse ponto, ela tem que começar aqui. Ela tem que estar no início ou fim da curva, tá? Tem que estar pegando um endpoint da curva, tá? E outro detalhe, como ela é fechada, eu preciso utilizar o comando aqui de divide curve para informar ela que essa curva está dividida. Por mais que ela seja um spline, e se eu entrar aqui, ó, a opção de closed não está marcado, tá? Mas como os endpoints se tocam, tá? Ele entende que é closed e o comando acaba dando um problema bem estranho até, de certa forma, certo? Então aqui nós vamos percorrer, com esse objeto, nós vamos copiar vários outros círculos sobre esse patch aqui, sobre esse caminho. De qual comando que eu estou falando? É esse comando aqui, a gente já utilizou ele, ó. É o Instance Geometry, tá? Ele está aqui no Insert, nós temos Associative Copy, Instance Geometry. Beleza, ele já veio selecionado aqui, porque eu até já estava trabalhando com ele. Então a gente tem a opção aqui, ó. Entre as opções de Instance Type, nós temos o Along Path. Nós temos From To, Mirror, Translate, Rotate e Along Path. Essa opção ela é super simples, né? Teoricamente, ele deveria funcionar para qualquer situação, mas ele tem esses detalhes, né? Por exemplo, o que eu preciso informar para ele? A geometria que eu vou copiar. Então, a geometria é o círculo, tá? Então, eu tenho que cuidar se os filtros aqui não tem um objeto selecionado, como nesse caso não tem. Eu vou selecionar aqui o círculo e dou um Enter. Depois, o Path. Qual é o caminho? É esse aqui. Eu selecionei o caminho, ele já vai dar uma prévia para a gente de como ficou o comando, tá? Nesse caso, eu tenho aqui, ó, a opção... para preencher esse path, eu estou selecionando Fill Path Length, ou seja, eu quero preencher todo o comprimento do caminho, tá? Com quantos objetos, quantas cópias? Eu botei aqui 40, posso colocar, por exemplo, 20, tá? Vou colocar só 20, tá? Aí eu tenho as opções aqui de setagem, ó. Associativa, essa opção, se eu manter associativo, toda vez que eu quiser alterar o número, eu não preciso reconstruir, né? Vocês já sabem, isso aqui é uma forma paramétrica de trabalhar. É associativa, na verdade, né? Então eu posso depois editar esse comando e mudar o número de cerdas aqui, que tudo que estiver abaixo desse recurso vai ser alterado também, tá? Então eu vou manter ele associativo.